Bom dia, primeira série, tudo jóia? Meus amores, nessa semana, na nossa aula ao vivo, nós vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos estudados na semana passada e vamos tocar um pouco no assunto que nós vamos estudar essa semana, que são tipos de rochas, tá? Então, espero que vocês assistam essa aula para que possam participar da nossa aula da semana que vem. Então, o que nós vamos estudar agora? Tipos de rochas. Então, vamos lá, galera. Primeiro, o que é uma rocha, né? A rocha, ela é um agregado natural de minerais, tá? Então, quando você tem um mineral ou vários minerais, né, juntos, né, eles vão se juntar por uma maneira natural, você vai ter a formação de uma rocha. Então, todo o planeta Terra, ele tem unicamente 3 tipos de rochas, tá? Que são as rochas ígneas ou magmáticas, as sedimentares e as rochas metamórficas. Então, todo o planeta ele é formado exclusivamente por 3 tipos de rochas, né? E minerais. Temos minerais também, mas o foco da nossa aula agora vão ser as rochas, tá? Então, vamos esclarecer as principais características de cada uma delas para vocês entenderem bem. A primeira que nós vamos falar agora são as rochas ígneas ou magmáticas. Então, as rochas ígneas ou magmáticas são aquelas formadas pelo resfriamento e pela solidificação do magma, né? Que é aquele material que está no interior do planeta. Então, esse material, quando ele se resfria e se solidifica, ele se transforma numa rocha magmática, ok? A rocha magmática ela pode ser dividida em 2 grupos, as plutônicas e as vulcânicas. As plutônicas, também chamadas de intrusivas, são as rochas que se solidificam na parte interna, mas eu ainda estou falando da crosta, tá? Então imagina que a crosta tem alguma abertura, mas que essa abertura não chegue à superfície terrestre. Então essa abertura ela vai ser preenchida pelo magma e aquele magma ele vai entrar. Desculpa. Ele vai entrar em processo de resfriamento e aí automaticamente ele também vai se solidificar. Então, quando se resfria no interior da crosta, a gente chama de plutônica ou intrusiva. Quando o magma se resfria no exterior da crosta, a gente vai chamar de extrusiva ou de vulcânica. Então, quando você tem erupção vulcânica, aquele magma ele acende a superfície e ele vai se resfriar e se solidificar. Tá? Isso daí vai dar características diferentes para a rocha magmática, por isso que nós precisamos dividi-las em 2 grupos, porque elas vão apresentar características diferentes, que é o que nós vamos ver agora. Então, as plutônicas e as vulcânicas, qual é a principal diferença? A plutônica ela é mais grosseira, ou seja, os minerais eles vão ficar maiores, ou seja, eu consigo diferenciar os minerais a olho nu. Por quê? Como o resfriamento acontece no interior da crosta, o resfriamento é lento. Como o resfriamento é lento, o mineral ele vai ter tempo para se desenvolver, tempo para crescer, por isso que ele vai ficar maior. Em contrapartida, na rocha vulcânica, como o resfriamento é rápido, porque o magma sai do interior do planeta a temperaturas muito altas, ele chega aqui na superfície, ele rapidamente se resfria, então aquele mineral ele não tem tempo para crescer, ele não vai ter tempo para se desenvolver e aí ele vai ter essa característica mais fina, ele vai ficar menor, então você não vai conseguir diferenciar a olho nu. Então vamos observar aqui os exemplos. Essa daí, por exemplo, é um exemplo de rocha magmática plutônica, ou seja, um granito, né? É um granito, ou seja, ele se resfriou no interior da crosta. Então você consegue observar aí essas diferenças de tonalidades. Essas diferenças de tonalidades são os minerais que compõem essa rocha. Então você consegue visualizá-los. Em contrapartida, na vulcânica a gente não vai conseguir observar, tá? Esses daí são exemplos das principais rochas plutônicas que nós temos, né? O granito é a mais conhecida, né? É extremamente comum de ser usada nas nossas residências. A rocha vulcânica, se você observar aí, os minerais eles são bem pequenos, isso faz com que você não consiga diferenciá-los a olho nu, então você não consegue observar a diferença de um para o outro, apesar de ter diversos tipos de minerais nessa rocha, tá? Então a principal diferença vai ser essa. Enquanto na vulcânica você não observa os minerais a olho nu,
na plutônica você consegue observar, tá bom? Os principais exemplos são essas, sendo o basalto a mais comum. Vou mostrar para vocês agora. As duas de cima, né, as duas rochas na parte superior do seu vídeo e a do canto esquerdo do seu vídeo são tipos diferentes de granitos. Todas elas são rochas plutônicas, rochas que se resfriam no interior da crosta. A que está no canto inferior direito do seu vídeo é o basalto, ou seja, é uma rocha que se resfria no exterior, e aí o resfriamento é lento, então vocês conseguem observar aí a diferença, que enquanto uma você observa os minerais, num grupo você observa os minerais, na outra você não consegue observar, ok? Vamos lá. Segundo grupo, as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são formadas por sedimentos, tá? Então, o que vai acontecer, né? Você tem as rochas já aqui no planeta, essas rochas elas vão sofrer processo erosivo por causa da ação da chuva, do vento, e aí essas rochas elas vão soltar sedimentos. Esses sedimentos vão se depositando nas partes mais baixas e aí vão aumentando cada vez mais a quantidade de camadas. E aí vai aumentando cada vez mais o peso, a pressão sobre esses sedimentos, e aí vai chegar um momento que esses sedimentos eles vão se compactar. Então, quando eles se compactarem, eles vão endurecer e vão se transformar numa rocha sedimentar. Então, a rocha sedimentar ela passa por 4 processos básicos, né, na formação dela. Primeiro, a erosão de uma rocha que já exista, né, ou no mineral. O transporte, esse sedimento vai ser transportado, né, para a área mais baixa, ele vai ser depositado, ele vai ser sedimentado e depois vai passar pelo processo de diagênese, que é a compactação e a cimentação desse material, até que ele vire uma rocha sedimentar, tá? Então, principais características, ela vai apresentar estratificação são camadas, tá? Vai poder conter fósseis, óbvio, né? Porque como são sedimentos, aqueles sedimentos eles são carregados, obviamente restos de animais, os animais vão morrer ali, né? Vão ficar caídos naquele solo, os sedimentos vão cobri-lo. Ela vai apresentar porosidade, permeabilidade, ou seja, é uma rocha que apresenta, né, vários buraquinhos, que são os poros, e ela é permeável. E por isso que ela vai conseguir ser reservatório para água, gás e petróleo. A gente vai falar sobre isso quando a gente estudar a estrutura geológica, que a rocha sedimentar forma as bacias sedimentares, e é na bacia sedimentar que a gente vai encontrar petróleo e gás natural, enfim, os combustíveis fósseis de uma maneira geral. Aí um exemplo dos estratos, para que vocês entendam, como eu falei com vocês, os estratos são essas camadinhas, então você vê as camadas de sedimento, né? Vai uma camadinha, vai se depositando, depois a outra e depois a outra. Aqui alguns exemplos de rochas, né, sedimentares que nós temos. A argila, né, que a gente chama de barro, ela vira uma rocha que se chama de argilito, depois de passar pelo todo aquele processo. A areia vira o arenito, o balastro vira a brecha ou conglomerado. Esses balastros são rochas comuns de vocês verem na beira do rio, ok? Terceiro grupo aí que nós temos são as rochas metamórficas, né? As rochas metamórficas, elas são rochas que passaram por um processo de transformação, ou seja, você pega uma rocha que já existe e essa rocha ela vai ser transformada em outro tipo de rocha, né? Metamorfização é essa transformação. O que vai fazer com que uma rocha se transforme em outra? Calor, pressão e fluidos. O calor e a pressão principalmente de todos eles é a pressão, tá? Então, aonde que você tem tanta pressão suficiente para fazer com que uma rocha se transforme em outra? Principalmente na zona de contato de placa tectônica, onde uma placa tectônica se choca com outra placa tectônica, a pressão ali é muito grande e isso faz com que uma rocha possa se transformar em outra, tá bom? Então, vamos aí, ó, um exemplo das características, né, que nós vamos ter. Ela vai ter uma textura mais grossa, os minerais eles vão ser cristalizados, ela vai ser simétrica, né, e ela não vai apresentar poros e nem fósseis, ok? Esses aí são, né, as principais rochas que nós temos, o gneiss, a ardósia. A ardósia é muito comum para piso. O mármore, né, mármore também é muito comum, a gente vê muita mesa, né, de mármore, piso de mármore. Aqui algumas imagens para que vocês lembrem, né? As duas primeiras aí são mármore, essas duas primeiras aí de cima são mármore, né? O mármore bruto na esquerda e o mármore já polido na direita. A do canto
do canto inferior esquerdo é um gneiss e a do canto inferior direito é uma ardósia. Tá bom, meus amores? Estudem, façam os exercícios. Eu espero vocês na semana que vem. Tchau!